para transformar. A minha questão é para a professora Pires e a senhora reitora. Como valorizar a educação não formal para opor um pouco a questão do diplomado medíocre versus o excelente que não tem diploma? Como valorizar a educação não formal, que por vezes sabemos pessoas com competências, mas que não têm diploma, e isto pode diluir as competências que as pessoas têm. A Universidade de Cabo Verde, uma outra questão é, eu penso que a educação deve servir para ajudar o povo a ter uma vida melhor. Por exemplo, há a questão em Cabo Verde, desde 2004 até 2014, nós temos enfrentar o fenómeno da violência urbana e as universidades continuam a formar assistentes sociais, mas não temos respostas. Até que ponto é justo para o país formar assistentes sociais e o país continua a ver impotentemente um problema a arrastar e que já causou mortes, portanto, muitas perdas. A outra questão seria até que ponto que poderemos utilizar monografias, para não ser simples formalidade ou simples enfeite, mas monografias que de fato os alunos são ajudados a pesquisar problemas reais das pessoas e tentar encontrar respostas imediatas para problemas que convivemos no dia a dia. Para terminar, quando se diz que cidadãos queremos em 2030, penso eu que o cidadão que nós queremos em 2030, no mínimo deve ser um cidadão que tem competências financeiras, precisa de educação financeira. Eu aproveito agora que vejo a excelentíssima ministra para dizer que nós precisamos de fato de colocar a educação financeira na escola. As nossas crianças, os nossos jovens devem aprender desde tenra idade rudimentos de como controlar a sua vida financeira. Obrigado. Boa tarde, Óscar Melício, sou o presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas. Gostaria para já de dar os meus parabéns aos diversos palestrantes e à mesa, e pela oportunidade também agradecer pela oportunidade que me dão de intervir. Enquanto assistia à última apresentação muito bem feita pelo Dr. Lorty, estive aqui a confidenciar com a minha colega aqui, homóloga, presidente do Instituto Nacional de Investigações e Desenvolvimento Agrária, INIDA, sobre uma questão que pensamos pertinente, que é a sustentabilidade do financiamento da investigação, aliás, muito bem referida pelo Dr. Lorty. Naturalmente, como um país como Cabo Verde, para as características que tem, pequeno insular em desenvolvimento, normalmente, portanto, numa conjuntura mundial pouco favorável ao acesso a recursos, a investigação parece ser um desafio grande, não é? Porque o país ainda não produz riquezas suficientes para que o Estado pudesse ter meios suficientes para toda a investigação que gostaria de ter. A verdade é que, embora um país pequeno, insular, em desenvolvimento, temos desafios. Fazemos alguma investigação aplicada, nomeadamente a investigação que se faz para as pescas e também para a agricultura. A gestão das pescas é feita com base na investigação que se faz em Cabo Verde. Nós temos um horizonte de 2030, onde temos pelo menos dois grandes clusters, o cluster de agronegócios e o hipercluster do mar. Estamos, portanto, a pretender alargar a nossa zona económica exclusiva das 734 mil quilómetros quadrados para cima de 1 milhão, não é? O conhecimento dos recursos potencialmente existentes, que nós ainda não dominamos totalmente. Estamos aqui a falar de dois desafios grandes deste país, o desenvolvimento desses dois clusters, em que a produção de conhecimento revela-se de extrema importância. Por conseguinte, nós aqui propomos que, e não estamos aqui certamente a dizer nenhuma novidade, que, portanto, na agenda de transformação de Cabo Verde 2015-2030, as estratégias de mobilização dos recursos eventualmente existentes para a investigação, para a produção de conhecimento, tem de ser uma das prioridades do país. Obrigado. Ângela Moreno. Muito obrigada.
E queria falar uma gosta da apresentação que faz. Não tem estado da fala de educação de facto, mas virado para ciência, tecnologia, tudo que não ouvi ali, noutras apresentações e não outras intervenções, mas se calhar aquela parte lá que se falta ali na Cabo Verde e no resto do mundo. E educa alguém para transformar de facto. A mim tem um sonho que na 2030, na Cabo Verde, não tem dirigentes desde nação, na toda instância, professores, na todos os níveis, de universidade, de escola primária, que é sensível o suficiente, pode alguém na rua deitado para levantar, para dar um agasalho. Pode alguém sem um casaco nu, para trazer o próprio casaco para cobrir aquele alguém. E para buscar a solução junto de instâncias competentes para ajudar-se. Então, na Cabo Verde e no resto do mundo, nossa ideia é que ele é papel de religiosos, é papel de igreja. Ou que fala, alguém passa de uma pessoa esmola, ou dar um abraço, ou atender ele em condições, sem discriminar ele quem é, de onde é bem, simplesmente é uma pessoa semelhante a boa, ou que trata-lo com devida gentileza, alguém te perguntou, é religioso? Para morrer, não transfere toda essa responsabilidade para igrejas. E a educação centra, sobretudo, nas questões de alta intelectualidade, aquelas linguagens que é falar um bocadinho, que não importa, e no centro, mesmo estou ali, sim, durante todas as intervenções, mas não está muito, 99% focado para a parte científica e técnica, está faltando aquela parte humana. Então, a educação começa no nosso próprio, e na nossa capacidade de chegar no outro, no próximo, e mostra que nós é educado. Que só para falar bonito, para dar uma palavra educada, para falar, faz favor, mas para atua. A educação talibana muda e atua e mostra a diferença na prática. Que ali que falta Cabo Verde, para deixar de falar, mas ali tem insegurança, para deixar de falar, mas ali tem TAG na 2030, para deixar de falar, mas tem um fosso grande entre pobre e rico, se não houver bocadinho, para deixar de falar, mas não tem pessoas instruídas, mas que querem educar. Bom, entre instrução e educação tem uma diferença. Educação também é diverso e está contínua na todo nível de ensino. Instrução você pode adquirir a qualquer altura. E o apelo é, não seja de facto educados, que a educação educa o povo de Cabo Verde e na 2030 tem um sonho, manter hoje a Cabo Verde assim transformado. Obrigada. É perfeitamente possível um país ou um sistema produz uma pessoa que é altamente competente na química, mas tem uma compreensão tão restrita à química que até pode fazer ligação com nenhum outro tema, com nenhum outro problema, com nenhum outro campo social. Essa pessoa não é entender de vários pesquisadores que já fazem análise da situação. Essa pessoa é altamente mal educado no sentido que nós não utilizamos a palavra miseducated. Porque bem educado numa área tanto restrito que você pode fazer numa intervenção em nenhuma outra área. Campo social é extremamente importante. Essa ideia de fazer um apelo, um reforço nas ciências e tecnologias, deixa eu dar um exemplo bem claro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje em dia, promove fundos significativos para desenvolvimento de ciências e tecnologia. Porque esta fala que tem que ter pessoas formadas naquela área, porque não tem falta de pessoas naquela área, nunca se pode competir a nível global. No entanto, um problema que não se verifica é o seguinte: a questão que pode ser naquela, para modo nunca tem trabalho suficiente para que as pessoas que não se formam. Sabe? E nunca tem trabalho porque hoje em dia capital que tem nenhuma restrição geográfica, isto quer dizer que mim como um empresário pode apanhar em operação inteira um movimento para a Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia, etc. Pode movimentar em operação total lá
porque está diminuindo custos. Então, dentro desse contexto, não está falando, nunca tem pessoas formadas nessa área. Então, tem que ir para a busca na Índia. Não, a questão é que tem problemas formados nas áreas. Bom que tem trabalho para aqueles que busca forma, para modo, busca bem para lá. E nós não temos repercussão de que os movimentos lá, que é repercussão social. E tem que ter pessoas formadas na sociedade que conseguem entrar nesse campo para, de facto, abrir debates sérios que tinham pessoas que querem ouvir. As coisas extremamente importantes. Outro assunto que uma pessoa levanta ali, sim, em termos de sustentabilidade de pesquisas, está falando que, na realidade, uma coisa que acontece nas áreas, nos campos, é que tem uma dicotomia, tem uma separação entre conceito, entre maneiras que as pessoas pensam sobre pesquisa, okay? E ação. Quer dizer, não te pensa como pesquisas como uma coisa abstrata. E depois tem ação social. Mas que os dois campos podem ser interligados. Por exemplo, pode ter um que não te chama pesquisa e ação, onde é que Bobo tem envolve dentro de um campo, que estabelece melhoramento social, ao mesmo tempo que você faz recolha de dados, produz uma pesquisa que está afeta a nível nacional. Mas não tem essa ideia que pesquisa é um, ação social é outro. Que, na realidade, ele é que condigno de sociedade que não tem. A mim que te culpa a educação, no sentido que não está bem fazer o que pessoas normalmente fazem, porque a educação é responsável pela legitimação e credibilização, ou credencial de pessoas, não está bem culpa a educação. Na geral, é certo que o Ministério da Educação tem que tomar certas medidas, mas não é culpa a educação em si. Da flor, essa coisa ele é um problema nacional, um problema que envolve tanto Ministérios de Educação, linha na outra, como envolve país, como envolve jovens, como envolve sociedade em geral. Portanto, nunca pode pôr uma batata quente e pôr dentro do Ministério da Educação, fala assim, trata de aquela. E tem que envolver uma série de campos. Mas o que é certo é que, sem uma missão social, sem uma ideia, uma visão de o que a educação pode fazer na sociedade, simplesmente a aquisição de competências, de skills, de know-how, se não está falando na áreas tecnológicas, que cria quadros para resolver problemas que o país tem, nem negócio, nem no 2030. De modo que é algo que não tem que aproximar de um jeito diferente. É que, na verdade, a educação é tão importante no âmbito desse fórum que o seu espaço que foi enquadrado nesse fórum ficou praticamente num espaço em que todo mundo está quase, no final do dia, quase cansado e ficam os resistentes. Isso dá um pouco a noção de que várias questões são discutidas de manhã, à tarde, e a educação é tão importante que fica no final, quando acabar o pôr do sol. Bom, eu diria o seguinte, compartilho muitas questões colocadas pelo João Rosa, porque a educação sempre, quando foi pensada no sentido republicano, no final do século XIX e no século XX, é para estar à frente do mercado e da sociedade. Agora nós estamos fazendo um discurso quase que reacionário, né? A educação atrás do mercado. Quando a educação pensar para a sociedade, a educação cria mercado. Então, eu tenho muita resistência em relação a essa visão extremamente instrumental, passar através do discurso da formação de capital humano, no sentido de que não preparar o cidadão para os desafios da sociedade, uma das quais é a empregabilidade. Mas tem que preparar-se
O cidadão no sentido de que não tem emprego, o que faz? Eu acho que esse é o grande desafio quando nós pensamos na educação no sentido integral. Então, a componente instrumental é uma das dimensões desse processo. Mas a tendência é resumir a educação a essa dimensão meramente instrumental, e que não é uma questão nova. Foi nos anos 60, foi assim, nos anos 70, é retomada em função dos ciclos políticos e ideológicos. Mas voltando à questão essencial da qualidade, a qualidade tem consequências. Eu acho que estamos a falar de qualidade num quadro em que, pensando no seu alargamento, nós estamos a falar da qualidade no sentido de atender 5% da população, e isso tivemos no século XIX, 1%, pessoas qualificadas que saíram de Cabo Verde, formaram em França, cientistas. Não é esse o desafio. O desafio é como você elevar o nível de educação da média da sociedade. É isso que está o desafio. Quando você vai num taxista, num soldado, num conjunto de profissionais, você avalia esse patamar de qualidade. Se lá, nesse patamar, do conjunto de pessoas que geralmente ficam à margem da sociedade, tiver um perfil de qualidade, não precisa perguntar aos demais. Então, eu referiria aqui, quando nós colocamos a questão de educação, falamos de educação e não de ensino, okay? Porque a componente de instrução é uma dimensão da educação, entendemos que, na fase em que nós estamos hoje em Cabo Verde, nós podemos dizer que há uma parte da população escolar que já faz educação integral. Faz de manhã, à tarde tem autoestudo, estudo dirigido, e está protegido de um conjunto de riscos sociais. O desafio que se coloca é como você vai largar isso a todos. Porque Cabo Verde, 2030, alguns já estão. Há alguns que estão em risco de estar no período pré-independência, com o risco dos anos 70, com condições de falta de proteção social. Então, na verdade, quando você analisa de forma mais miúda o processo, o esforço do sistema é como elevar a média. E fazer com que a média não regrida face aos anos, às conquistas pós-independência. Então, acho que essa dimensão é extremamente importante para nós colocarmos a educação no centro do processo de criação. A educação cria o mercado. Então, essa questão de ajustamento do mercado me parece uma visão importante, bem restritiva. A segunda questão é a questão da qualidade. Quando nós falamos da dimensão da inspeção, é claro que, se você está a falar da qualidade, estamos a falar em escolas com autonomia, significa que as escolas terão formas diferentes de resolver problemas de aprendizagem. É evidente que é necessário haver um padrão nacional, mas, evidentemente, que um problema que se coloca a aprendizagem em determinadas escolas não são as mesmas. Então, acho que a escola deverá ter autonomia suficiente para equacionar esses problemas. Então, nesse sentido, é preciso conciliar algum sentido de uniformidade nacional com as estratégias de gestão de processo que as escolas nas diversas ilhas terão para poder solucionar os seus problemas. A última questão é relativa à questão da função social. Na escola, desagua os problemas sociais. A escola não os cria, na verdade. Mas eu acredito que, certamente, esse esforço de criar uma educação integral significa educação, formação e a proteção social. Se essas dimensões que, a meu ver, funcionam hoje um pouco desgaradas por razões diversas, só no sentido de integração poderá ter esse impacto que, do ponto de vista de elevação da qualidade de educação, da cultura geral de uma sociedade. As outras dimensões instrumentais são fáceis de ser equacionadas. Veja bem, o ensino superior faz formação profissional, é formação profissional. Agora, evidentemente que numa sociedade de hoje, o ensino superior tem que assentar outras bases, não ser apenas um espaço de difusão de conhecimento, tem que ser um espaço de criação de conhecimento, porque a difusão de conhecimento se pode fazer em espaços que não sejam escolares, podem ser espaços não escolares, até porque a tecnologia permite isso hoje. Então, eu ficaria um pouco por essas observações, chamando a atenção de que, na verdade, quando falamos aposta da qualidade, é qualidade com inclusão, porque a qualidade para poucos, acho que já temos essa experiência em Cabo Verde. Primeiro, sobre a valorização da formação, da educação não formal, eu gostaria de voltar aqui a referir-me ao dividendo ou ao bónus demográfico, portanto, que a evolução da nossa população e da demografia mostram que nós teremos cada vez mais ativos e população ativa e cada vez mais um longo período. Se há uns 10 ou 20 anos atrás dizíamos que a nossa população ativa é jovem, mas é jovem que está na escola, hoje em dia e em 2030 será diferente. Portanto, a questão é realmente
valorizar, e já há essa, como é que eu ia dizer, essa percepção e essa assunção, a valorização da formação profissional, nomeadamente através de reconhecimento e validação de competências. Portanto, isso terá de ser incontornável. Quando se diz que quer alargar e diversificar o leque de pessoas com qualificação em Cabo Verde, a validação e reconhecimento das competências será uma das formas de chegar a isso. Portanto, a validação para se poder também fazer a reconversão de perfis, tendo em conta os diferentes clusters. O cidadão para 2030, educação financeira na escola. Eu penso que mais do que ter educação financeira na escola é visar essas competências que nós aqui referimos, de competências socioeducativas, que trabalhariam, socioafetivas, desculpem, o sentido de responsabilidade, o sentido de poupar, de economizar, e todos esses parâmetros e itens que entrariam dentro da educação financeira. Bom, nós temos vários cursos CESP desconcentrados, portanto temos em diferentes ilhas, no Fogo, em Santo Antão e no Sal. Essas primeiras experiências tiveram aspectos positivos e aspectos menos positivos. Um deles foi a duração, não é? A duração do curso, que se prolongou mais do que aquilo que se tinha previsto. Isso tem muito a ver com o déficit de perfis locais no que diz respeito aos docentes. Portanto, tivemos que fazer deslocar docentes da Praia e de São Vicente para essas ilhas para lecionar as disciplinas, estando condicionados a diversos fatores. Neste momento, já desenhamos estratégias e estamos a tentar colmatar e reduzir o tempo de duração dos cursos ao tempo que está previsto no plano de estudos, ou seja, os 18 meses previstos no plano de estudos. Neste momento, e sendo delegado, o coordenador dos CESP a nível local, deverá ter conhecimento, já deve ter sido contactado e deverá ter conhecimento das estratégias que estão a ser desenvolvidas e que permitirão cumprir exatamente o tempo previsto no plano de estudos. Por outro lado, nós também estamos a desenhar estratégias de reforço do ensino à distância para permitir, precisamente, que algumas dessas disciplinas sejam lecionadas à distância, mas também já temos um levantamento do potencial local e próximo para ver se reduzíamos não só os custos, como também os constrangimentos ligados ao prolongamento excessivo do tempo de execução desses cursos. Também falou-se aqui de questões ligadas à valorização da educação informal. Eu penso que a doutora Cristina foi muito clara sobre esse assunto, eu partilho dessa mesma opinião. Eu penso que também passaria por tentar criar, para além dessas estratégias apontadas, também o próprio sistema poderia criar condições para que, através de formações do tipo CESP ou outras, capacitar essas pessoas que têm competências, mas não têm diploma, com cursos de curta duração, no sentido de não só conseguirem valorizar as competências que já têm, atualizá-las, modernizá-las e, por outro lado, permitiria que eles conseguissem validar até certo ponto essas competências e depois criar também capacidades e competências para o empreendedorismo, ou seja, para poderem criar eles próprios e, tendo essas competências, criar eles próprios emprego e tornar-se agentes proativos do sistema. Portanto, eu penso que futuramente o cabo-verdiano vai ter que avançar por um outro paradigma, não do paradigma de ser um empregado, mas ser o empregador, ou seja, desenvolver capacidades de empreendedoras e conseguir ele próprio criar o próprio emprego e fomentar outros postos de trabalho. Por outro lado, quando nós falamos aqui
o Sr. Bernardino Gonçalves falou de uma questão ligada ao perfil do formado, não é? Que não é adequado ao mercado de trabalho. Ou falou do formado medíocre, não é? O diplomado medíocre versus o diplomado, o não diplomado competente. Bom, ainda nessa sequência, eu penso que também passaria um bocado, e esse é um desafio de todas as instituições de ensino superior, seria tentar desenhar estratégias para conseguir uma paridade entre o perfil do formado e o perfil que é necessário ao mercado, tanto do setor público como do setor privado. Eu penso que é um desafio perfeitamente atingível, digamos assim, desculpem a expressão, e penso que todas as instituições de ensino superior vão ter que avançar neste sentido. Portanto, é tentar rever os planos de estudo, tentar redefinir prioridades direcionadas para os grandes desafios da nação e, por outro lado, também conseguir alguma paridade entre o perfil de quem nós formamos, perfil de saída dos nossos formados, e as necessidades em termos de perfis do nosso sistema. É que diz, digamos, tanto que o balanço no ensino superior é positivo. Portanto, eu estou em boas condições para reconhecer que esse balanço é extremamente positivo, efetivamente, do ensino superior, digamos, em Cabo Verde. Eu venho para Cabo Verde há mais de 22 anos, portanto, e na altura, digamos, era para lançar os primeiros cursos, portanto, de engenharia. As instituições cabo-verdianas são todas muito novas. Só para vos dar um exemplo, atualmente faz-se um ranking das universidades novas, que são aquelas que têm menos de 50 anos. Não tem nada a ver com a idade das universidades, digamos, e com as instituições de ensino superior em Cabo Verde, não é? A UNICV, digamos, tanto, tem 8 anos, portanto, embora tenha uma herança, digamos, tanto dos institutos que já existiam, a Universidade Piaget tem 12 anos, quer dizer, são instituições muito recentes, quer dizer, mas é o ter verificado, digamos, esta evolução, que é uma evolução extremamente positiva, mas que neste momento precisa, digamos, tanto de regulação, que eu acredito que o cenário base, digamos, tanto é possível. Digamos, tanto que é, na minha perspectiva, atingir aquilo que está ali proposto como cenário base, digamos, para 2030, significa, de facto, enfim, aquilo que se costuma dizer uma lança em África, não é? Mas neste caso seria uma lança em Cabo Verde. Portanto, esta é a primeira nota, digamos, eu acho que, de facto, o balanço, digamos, é positivo, efetivamente. Em relação à professora Fátima Fortes, que referiu que na discussão dos classes se fala muito em formação profissional, se eu percebi bem, digamos, a intervenção, ou o que pretendia dizer, mas pouco no ensino superior. Portanto, a formação profissional é talvez aquilo que é mais evidente hoje, digamos, tanto no imediato, como necessidade, digamos, tanto eventualmente, digamos, tanto para desenvolver, digamos, as empresas. E é necessário, efetivamente. Mas se nós queremos dar um salto qualitativo, nós precisamos ter capacidade nacional, temos que ter capacidade do ponto de vista, digamos, de produção de conhecimento, digamos, tanto nessas áreas, que são áreas de desenvolvimento, tanto de Cabo Verde. E aqui, junto, no fundo, se quisermos, tanto ao Dr. Oscar Malício, dizemos, de facto, dizendo, enfim, não, estou de acordo, digamos, tanto com aquilo que disse, a questão, digamos, do financiamento da investigação e desenvolvimento, digamos, em Cabo Verde, obviamente, digamos, que é algo, digamos, tanto complicado. Os recursos são escassos e, portanto, é preciso, por um lado, apostar nas áreas, digamos, que são aquelas que vão permitir desenvolvimento, vão permitir maior desenvolvimento económico, maior retorno, que depois permite investir mais, portanto, na investigação e desenvolvimento, mas é preciso não esquecer, em termos das áreas gerais, digamos, tanto do ensino superior, porque o ensino superior não é apenas algumas áreas, mas as outras áreas, nomeadamente as humanidades, precisam também, digamos, tanto de ter investimento. Muito obrigada. Eu acho que nós conseguimos uma grande maratona, que foi justamente nós conseguirmos ter esse debate em menos de 2 horas. O que é frustrante é que nós gostaríamos de aprofundar algumas coisas e continuar esse debate com alguns outros pontos, mas infelizmente o tempo não nos permite, não é? Eu pessoalmente, eu digo-vos sinceramente, da próxima vez eu não fico nesta posição, porque o moderador está num papel ingrato. Prefiro estar lá onde eu possa dar a minha opinião mais livremente. Mas foi um prazer muito grande estar aqui, um prazer e um privilégio estar aqui numa mesa tão ilustre, com contribuições que eu acho muito, muito válidas para esse debate em relação à educação. Eu acho que foi aqui há bocado dito uma coisa que eu não posso deixar de referenciar, é que ao mesmo tempo que nós precisamos pensar que a educação é importante para alavancar os tais clusters que foram aqui colocados, eu acho que o Dr. Pedro falou muito bem nisso, não nos esqueçamos daquilo que foi dito há bocado pelo Dr. Crisanto, a Dra. Cristina,
e todos os conferencistas, não percamos de vista que nós estamos a falar do cidadão que nós queremos e, portanto, esse cidadão não é só para alavancar esses clusters, mas é um cidadão que está a construir essa tal sociedade inclusiva de que nos falou a doutora João Rosa e secundado pelos outros conferencistas. Então, é importante, sim, uma educação orientada. Há países até que fizeram uma aposta numa educação muito orientada, como o caso da Coreia, não é? E outros, Singapura. A educação orientada não quer dizer subordinar-se somente ao mercado, mas pode ser orientada para a construção daquele indivíduo mais excepcional que nós queremos em todo o sentido, na plenitude do seu desenvolvimento e da sua participação. Com aquela capacidade de solidariedade que falou um bocado a senhora ali ao fundo e que foi na sequência também das intervenções da mesa, mas também com essa capacidade de poder participar desse mercado e poder tirar proveito e contribuir, e eu acho que é isso que todos nós queremos. Houve propostas muito boas, muito inovadoras, que merecem ser aprofundadas, e ao aprofundar é que nós poderemos ver melhor qual é o caminho que se quer e qual é o primeiro passo para poder atingir esse caminho. Agradecemos a todos por essa participação muito ativa, nesta hora tão tardia, diga? Pela resistência, sim, pela resistência, mas também essa resistência deve-se justamente a este tema que nos é caro a todos. Muito obrigada a todos e uma boa noite.